Olá, pessoal. Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Vocês estavam esperando por essa aula, né? Tiveram aula de língua portuguesa, tiveram uma aula super especial onde vocês fizeram um passeio pelo fundo do mar, mas agora a gente vai conversar um pouco sobre divisão. Ok, quinto ano? Estão preparados? Estão a postos para mais um dia de aula? Então, senta, se acomoda e vamos começar a nossa aula. Conversar um pouco sobre divisão. Vamos aprender a dividir. Aprender não, né? Nós vamos revisar, porque você do quinto ano já entende muito bem como é que funciona essa questão das operações matemáticas, né? Tá com dúvida ainda? Não tem problema. Você que não acompanhou as últimas aulas, hoje a gente vai conversar sobre divisão, mas tenha calma, a gente vai bem devagar. A gente vai bem tranquilinho, bem tranquilinha, para que vocês no final da aula entendam tudo e consigam fazer os cálculos de adição, certo? Antes de a gente começar a nossa aula, eu quero te fazer uma pergunta. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Tá esperando o quê, quinto ano? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já começa a interagir comigo. Para me ajudar, a professora Abigail está aqui no chat, né? Deu aula de língua portuguesa, interagiu com vocês e agora vai repassar, né, a sua mensagem. Para você que ainda não baixou o aplicativo, aproveita, baixa rapidinho e já manda a tua mensagem para mim. E aí, professora Abigail? E aí, bom dia, já tem gente aqui dando bom dia, professora. Nós temos aqui a Larissa com a gente, o Miqueias, a Andréia, que é nova aqui, né? Disse, muito prazer, meu nome é Andréia Camille, então seja bem-vinda, Andréia. E todo mundo aqui prontinho para responder suas perguntas. Todo mundo a postos, né? Isso que eu gosto, é quando você participa, é quando você manda a sua mensagem para mim. Além do aplicativo, você também pode acompanhar essa aula pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. A gente mudou um pouco de horário, né? As aulas do quinto ano estão começando às 9 horas, né? Além da reprise, que é sempre às 18 horas, certo? Professora, tem algum meio onde eu possa acompanhar essas aulas? Além da TV e além do aplicativo? Claro que tem. Vai lá no YouTube e acessa o canal Educa Recife. Lá você pode acessar as diversas aulas e assistir quantas vezes você quiser. Não tem motivo para você não acompanhar as aulas do Educa Recife. Para me ajudar na inclusão, para que mais pessoas consigam, né, acompanhar essas aulas, Kézia está aqui fazendo uma interpretação maravilhosa de Libras, né? Sempre um trabalho sensacional a equipe de Libras, né? Então, recados dados, podemos, de fato, começar a nossa aula. Então, vamos embora. Como eu sempre digo para a professora Abigail, vamos embora. Professora Abigail, eles estão ansiosos? Estão sim, estão animados porque o nosso horário mudou, temos mais um pouquinho de tempo com vocês, então fica atento, tá? Muita gente tem aquele mito com divisão, acha que é muito difícil, não, não é não. E a professora Kedma trouxe aqui várias ferramentas para mostrar para vocês como é simples. Vocês dividem toda hora, vocês estão sempre a postos. Vai na pizzaria, divide a pizza, divide a conta, ou pelo menos era para dividir, não é? Então, fica bem tranquilinho que a professora Kedma vai te explicar nos mínimos detalhes. É isso mesmo. A gente vai conversar sobre divisão e antes, vocês já devem ter observado na mesa, né? Que eu trouxe alguns elementos, não é isso? Eu trouxe alguns elementos aqui na mesa para que você entenda como é que funciona a questão da divisão na prática. A professora Abigail deu uns exemplos muito interessantes. Quando você vai
fazer aquele lanche no final de semana. Quando você está com aquele lanche e precisa dividir com os seus colegas, você precisa fazer uma divisão, não é isso? Exatamente. Professora, qual é a ideia de divisão? Quando a gente fala de divisão, a gente pensa em quê? A gente pode falar em repartir. Eu tenho aqui, claro que vocês sabem que eu amo dar exemplos com comida. Eu trouxe aqui uma barra de chocolate que eu vou repartir. Se eu quiser dividir, por exemplo, com a professora Abigail, eu vou dividir. Se eu quiser repartir entre mais pessoas, eu consigo? Consigo sim, ó, como está no exemplo. Eu vou repartir em partes iguais. É uma coisa importante da divisão. Inclusive, se eu sugerir a ideia da conta, né, do lanche que você fez com seus colegas, repartir em partes iguais. Não é justo você pagar uma conta a mais que o outro. O ideal é que seja repartida em partes iguais. Então, pensa, quando eu falo da operação divisão, eu estou falando em repartir em partes iguais. Eu também posso citar o fracionar. A gente já estudou fração aqui e eu trouxe um exemplo bem gostoso, né? Esse eu tenho certeza que você entende direitinho. Fracionar também é dividir em partes. Dividir em partes iguais. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Eu citei a parte dos lanches aqui de forma clara. Eu trouxe 4 cestas onde eu vou dividir as minhas maçãs. Quantas maçãs tem aí, professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 maçãs. Eu tenho 4 cestas e vou dividir as minhas 16 maçãs. Presta atenção, quinto ano. Divisão é fracionar, repartir em partes iguais. Então, não pode ter maçãs a mais nas cestas, certo? Como é que a gente vai fazer isso, quinto ano? Tranquilamente. A gente pode fazer aquela ideia de uma para mim, uma para tu. Uma para mim, uma para tu, não tem? Inclusive tem até uma musiquinha de São João, já que a gente está no mês de junho, não é isso? Tem uma musiquinha que faz uma para mim, outra para tu, outra para tu, outra para mim. Então é mais ou menos a ideia de divisão, ó. Eu preciso repartir em partes iguais. Em cada cesta eu terei 4 maçãs. Ficou claro isso? Vocês têm alguma dúvida? Se tem alguma pergunta, faz no chat que a professora Abigail repassa para mim. Mas vou repetir aqui, ó. Eu tenho 16 maçãs que vou dividir entre as 4 cestas em partes iguais. 4 maçãs em cada cesta. Na matemática, se eu fosse utilizar o método chave, seria 16 dividido por 4. As 16 maçãs divididas entre as 4 cestas, beleza? A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso é importante compreender seu funcionamento para aplicar adequadamente. Professora, a senhora fez o exemplo da maçã. É muito fácil. É muito fácil. Existe um método específico, que é o que a gente mais utiliza para fazer os cálculos, que é o método da chave. Professora, mas pela cesta não fica mais fácil? Fica mais fácil. Mas, se a gente tivesse um número maior de cestas e um número maior de maçãs, começaria a ficar complicado. Por isso que a gente utiliza esse método para fazer essa divisão. Isso é a estrutura da nossa divisão, ó. Onde o dividendo vai ser o meu total de coisas que eu vou dividir.
O divisor é por quantas partes eu vou dividir, certo? Eu tenho o meu quociente, né? Que nesse caso do quociente pelo divisor, eu preciso entender um pouco de multiplicação. E eu tenho o meu resto, que é para saber se vai sobrar elemento ou não. Quando não sobra, a gente diz que a divisão foi exata. Aqui na prática eu posso exemplificar na mesa, por exemplo, com os lápis que eu tenho aqui, que eu trouxe. Ó, na prática, quantidade pequena, eu vou conseguir tranquilamente fazer essa divisão. É como se eu tivesse 14 lápis. Vou separar os 14 aqui. 8, 10, 12, 14. Ó, vou botar aqui desse lado, 14 lápis, se você contar, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lápis, certo? Eu vou até trocar para ficar igualzinho aqui. 14 lápis, deixa eu só apanhar. 14 lápis, quinto ano. Eu vou precisar dividir, os 14 não é o meu total, mas eu quero dividir por 2. Como é que eu vou fazer? Pensa naquela musiquinha de novo, uma para mim, outra para tu, outra para tu, outra para mim. Olha, vou pegar os meus 14, vou dividir por 2. Dividir por 2, até acabar a quantidade de lápis. Deixar bem juntinho aqui para vocês entenderem a lógica. Ó. Um para cada. Um para cada. Olha aqui. Eu tinha os meus 14 lápis divididos por 2. Quantos lápis cada parte ficou? 7 lápis, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Divisão exata. Exata, professora? É, porque o meu resto, assim como no método chave, foi 0. Ó, tinha os meus 14 lápis e precisei dividir para 2. Vamos, hipoteticamente, falar que eu quero dividir com a professora Abigail. Eu tenho os 14 e quero dividir esses lápis com ela. Dividir de forma igual, certo? Que é importante. Divisão é repartir em partes iguais. Nem eu tenho lápis a mais, nem ela. Estamos com a quantidade exata. A minha divisão foi exata. 14 lápis dividido para nós duas, 7 lápis para cada. Fácil demais, né? Na prática, a gente vai fazer, né? Vários exemplos com relação à divisão. Isso daqui é só uma observação para eu dizer para você que a divisão é uma operação inversa à multiplicação. Como assim? Eu não disse que a minha divisão, ela de forma igual, tinha dado 7 lápis para cada? Divisão. 14 dividido por 2. Se eu multiplicar a quantidade de cada uma vezes 2, vai dar os 14, ó. 7 vezes 2, 14, olha. 7 duas vezes 14. Essa é uma observação, só para você entender, inclusive, essa questão do método chave, certo? Inclusive se fala, né? Hoje não se utiliza mais, mas antigamente dizia, vamos tirar a prova para ver se o resultado foi mesmo. Qual é a prova? É a multiplicação entre o divisor e o quociente. Esse resultado precisa ser igual ao meu dividendo. 2 vezes 7, 14. É exatamente a resposta. Beleza? Mas vamos para a prática, né? Eu gosto de ir para a prática logo, para vocês começarem a responder para mim, a mandar a mensagem, que eu gosto desse chat movimentado, certo? Vamos lá. Para realizar uma gincana, a escola irá dividir 35 alunos em 5 grupos. Quantos alunos ficarão em cada grupo? Uma gincana. Será que você já participou em algum momento na sua escola?
Essa gincana, ela precisará que 5 grupos façam parte dela. Eu tenho um total de 35. É como se eu precisasse colocar vários alunos em grupos diferentes. Isso é uma situação cotidiana. Quando vocês vão fazer trabalho em grupo, por exemplo, que a professora escolhe, né? Quem vai ficar no grupo de quem normalmente a gente separa aqueles que gostam de conversar mais, né? A gente acaba fazendo uma mistura nos trabalhos em grupo, mas que é até interessante, porque você acaba conhecendo aquele colega que você não conversa muito, né? Eu acho isso importante. Então, 35 alunos, que é o total da sala, para dividir em 5. Eu já vou colocar a resposta, né? Porque, deixa eu colocar aqui bem direitinho, para mostrar a lógica para vocês, ó. 35 alunos dividido por 5. Eu não posso dividir 3 para 5, né? Vocês sabem que durante a divisão, no meu dividendo, né, nesse primeiro algarismo, eu não posso dividir se ele for menor. Então, eu vou para o próximo. 3 dividido para 5 não dá um número natural. Então, eu vou fazer diretamente o 35 por 5. Nesses casos, a gente já vai pensando numa forma da gente multiplicar um número que seja igual ou se aproxime. Quando eu falo que vocês precisam treinar todas as operações, isso é verdade. Numa divisão, a gente testa várias operações. Se você não tem domínio, vai sentir um pouco de dificuldade. Então, foca em multiplicação também. Já tivemos essa aula. O número que multiplicado por 5, que é igual a 35 no caso, pode ser que não seja igual, mas tem que ser menor. Não pode ser maior, não tem lógica. Imagina, 8 vezes 5 é 40. Eu posso tirar 40 de 35? Se eu tiver 35 lápis aqui, eu posso querer 40? De jeito nenhum. O meu número tem que ser menor. No nosso caso aqui, ele é igual. Se ele é igual, nós temos uma divisão exata. Então, eu vou dizer que em cada grupo precisa ter 7 alunos, ó. 7 pessoas, 7 alunos em cada grupo, beleza? Tranquilo até aí? Podemos ir para mais uma? Podemos sim. Eita, professora, 2 algarismos não altera em nada. Lembra quando eu falei para vocês da multiplicação com mais de um algarismo? Pois bem, na divisão a gente pode fazer isso também. Tem diferença? Não tem muita diferença não. É só você treinar os cálculos, certo? A diretora de uma escola irá dividir 492 livros em 12. Ali faltou um M, hein? Em 12 prateleiras. Quantos livros ela irá colocar em cada prateleira? Quando eu falei para vocês que a gente precisa do método chave para fazer algumas divisões, é por causa dessa quantidade. 492 livros, ó. Eu teria que ter uma pilha de livros grandes para poder fazer na prática isso com vocês. Difícil, né? Como é que eu ia arrumar agora, nesse minuto, 492 livros? Aí teria que ficar dividindo em 12. É como se eu precisasse botar 12 fileiras e colocar livro por livro até eles se esgotarem. Por isso que a gente utiliza o método da chave. É sem susto, tá? É sem medo. Não se preocupa. Deixa eu colocar já aqui o resultado, que é para mostrar para você. Ó. Lembra quando eu disse que na multiplicação do quociente com o divisor precisa ser igual ou menor? Olha aqui a lógica. Eu não vou fazer os 492, eu vou usar o 49 por 12. Vou colocar 4. 12 vezes 4, ó, 48. 49 menos 48 dá 1. Só que eu tenho um algarismo ainda. Vou colocar ele aqui. 12 dividido por 12 dá 1.
resto zero. Significa dizer que a minha divisão foi exata. E em cada prateleira terão 41 livros. Tranquilo até aí? Eu tenho um exemplo aqui na prática para vocês dessas divisões com mais de um algarismo. Eu trouxe a mancala, né? Instrumento aqui do MindiLab que a gente utiliza sempre para trabalhar as operações matemáticas. Eu tenho aqui a minha mancala. Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouco para vocês contarem as casinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho as minhas 12 casinhas aqui, certo? E eu quero fazer uma divisão. Eu tenho 48 sementinhas, que eu já deixei até aqui separado. Eu tenho 48 sementes que eu vou dividir entre essas 12 casinhas da minha mancala. Professora, pelo amor de Deus, é muito difícil. É não. A gente fez aqui um parecido no método chave. Eu vou mostrar para vocês esse primeiro momento na prática. É como eu disse para vocês. Se eu fosse utilizar um elemento com essa quantidade, 492, nós passaríamos muito tempo para fazer essa divisão. Conseguiria? Talvez, mas demoraria muito mais e nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente tem tempo disponível para fazer essa divisão de forma prática. Farei aqui esse 48, que ali, no caso, nesse primeiro momento, é 49. Eu trouxe aqui para vocês perceberem na mancala um número exato. Vou fazer uma divisão com 2 algarismos. Ó, 12 casas. Aqui eu tenho 48 sementes. Ó. Professora, como é que a gente vai fazer? É aquela lógica da canção. Uma para mim, outra para tu, outra para tu, outra para mim. A gente vai colocando as sementes até se esgotarem. Eu tenho 48, deixa eu ver se consegue aproximar aqui. Deixa eu ver. Opa, ficou maravilhoso, hein, produção? Excelente. Eu tenho 48 sementes e eu vou dividindo, ó, uma por uma nas minhas casas, certo? Ninguém pode ficar com mais sementes que o outro, hein? Lembra daquela conta que ninguém quer pagar mais. Tem que pagar de forma igual, certo? Olha, tô dividindo aqui as minhas sementes. Ninguém pode ficar com mais. Todas têm que ficar com a mesma quantidade. Vou fazer de forma mais rápida aqui. E aqui, fechando. Ninguém ficou, ó. Acabaram-se as sementes. Responde para mim no chat. Quantas sementes eu tenho em cada casinha como essa? Olha aí. Preste atenção, quinto ano, nessas casinhas menores. Quantas sementes tem? Responde para mim aí no chat. Interage comigo. Será que vocês conseguem? Como seria esse método chave, professora? Como seria essa conta que a senhora fez? Na minha mancala tem 12 casas que eu preciso dividir as minhas 48 sementes. Quantas sementes ficarão em cada casinha da minha mancala? 48 dividido por 12. Qual é o resultado? 4 sementes em cada casinha. Simples demais. Mas eu quero que vocês foquem no método chave. Por que, professora, se na mesa a gente já consegue resolver? No método chave, a gente consegue os números maiores, certo? Eu vou mostrar para vocês que ainda tem números maiores que esse de 2 algarismos. Olha esse. Uma livraria recebeu uma encomenda de 2.880 livros. A livraria tem que enviar essa encomenda pelo correio. E cada caixa
comporta 120 livros. Quantas caixas serão necessárias para enviar todos os livros? Vê que divisão grande. Professora, pelo amor de Deus, a senhora vai pegar agora esses 2.880 livros? De jeito nenhum. A gente vai utilizar o método chave. Por que por 120? Não é a quantidade máxima de cada caixa? Então, cada caixa precisa ter 120 livros. Divisão aqui, ó. Eu vou dividir os 2.880 por 120? Não. A gente vai encontrando no divisor a forma melhor da gente dividir, ó. No caso, a gente vai começar com 288, né? 3 algarismos, ó. É interessante que a gente comece pelos 3. 288 dividido por 120. Qual é o número que, se eu multiplicar por 120, será igual ou se aproximará de 288? Nesse caso, nós encontramos o número 2. 120 vezes 2 vai dar 240. Vai restar 48, que eu vou acrescentar o zero que sobrou ali do meu dividendo. Beleza? Tranquilo até aí? Aí a gente retoma a divisão. 480 por 120. Qual é o número que eu multiplico por 120 que vai ser igual ou se aproximar de 480? Coincidentemente, será igual. 4 vezes 120, 480. Menos 480, zero. Divisão exata. E eu posso dizer que eu vou precisar de 24 caixas para que caibam todos esses livros. Entenderam o porquê do método chave? Professora, não entendi. Não tem problema. Começa dos números menores. Não esquece de treinar multiplicação. Ó, fiz aqui na mesa tranquilamente os números menores. Professora, eu não tenho uma mancala. Não tem problema, usa palito. Professora, eu não tenho esses lápis todos. Não tem problema, faz bolinha no caderno. O importante é que você não deixe de treinar. Eu sei que vocês têm um pouco mais de dificuldade com multiplicação e divisão, mas com treino e acompanhando, claro, as aulas do Educa Recife, você vai conseguir, tá? Começa dos números menores. Eu trouxe números maiores para vocês entenderem a ideia e a importância do método chave. Mas se você tem dificuldade, não se aperreia, não se estressa. Começa de números menores, como eu fiz aqui, 14 dividido por 2, 10 dividido por 2, 9 dividido por 3. Vai fazendo devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá com dúvida? Bota lá no YouTube, que se eu souber eu vou responder. Ainda ficou com dúvida? Pergunta à tua professora, pergunta ao teu professor. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Eu tenho mais um exemplo aqui, ó, muito simples esse. Deixa eu já botar a resposta. Deixa eu só colocar aqui. Olha. Numa biblioteca tinham 639 livros que precisavam ser divididos em 3 estantes. Com quantos livros ficarão cada estante? Número grande, método chave, ó. Fiz a divisão passo a passo aqui e encontrei o número 213. Em cada estante ficarão 213 livros. Beleza? Olha aqui, cada estante ficará com 213 livros. Deixa eu ver se eu tenho mais uma. Tenho isso aqui, ó. É quando a gente fala de dinheiro. Vamos parcelar essa TV. O valor é 1.560 que eu vou dividir em prestações. Cada prestação custará R$156. Eu fazendo uma divisão simples assim com o meu método chave. Não esquece, vai treinando com os números menores e vai aumentando. Será que eu tenho mais? Tenho. João comprou um sofá por 939 e as prestações foram divididas.
as prestações foram de R$ 313. Em quantas prestações o valor total foi dividido? Meu Deus, que susto! Mais de um algarismo. Por isso, o método chave. O meu resultado, esses R$ 939 foi dividido em 3 vezes. E para fechar, né, para eu liberar vocês finalmente, eu tenho o meu desafio. Mas eu já aproveito para agradecer a professora Abigail Viana por estar comigo até agora. Eu agradeço, eles estavam aqui prestando atenção. Olha eles estavam aí. aqui fazendo perguntas, respondendo. Camila disse que tinha dúvida. Eu perguntei qual, ela não disse. Ela pode ir lá no chat do YouTube e colocar. E na próxima aula a professora com certeza vai tirar, tá certo, Camila? Exatamente. Presta atenção no meu desafio. Augusto tem 28 camisas para dividir entre 4 irmãos. Coisa simples. Quantas camisas cada irmão ganhará? Responde para mim lá no YouTube. Eu já aproveito para te agradecer por estar comigo sempre, mandando sua mensagem e assistindo a nossa aula. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com a sua presença numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.